1 Coríntios 11:1, lá nós encontramos uma declaração bem forte do apóstolo Paulo. Ele diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Que declaração ousada, né, e notável do apóstolo. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está afirmando aos coríntios que se essa turma seguir o exemplo deles, o pessoal não vai se desviar do caminho, né? Isso é bem interessante. E lá aos Tessalonicenses ele diz algo parecido. Ele afirma, né, no capítulo 1, no verso 6 da primeira carta aos Tessalonicenses: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento. No mundo hoje em dia, onde as pessoas querem pouco compromisso e querem pouca responsabilidade, assumir uma verdade dessa, né? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, é de fato elogiável. E é um mundo onde as pessoas falam muito, mas um mundo que carece de exemplos, né? Exemplos práticos de vida, especialmente de vida cristã. E eu quero ler uma história que se conta aí há algum tempo, onde um rapaz estava passando por Detroit, a caminho do Canadá. E ele não conhecia a cidade, então ele vai lá num posto de gasolina e ele pergunta: qual o caminho para o túnel que leva para Windsor? E aí o empregado daquele posto responde assim: ah, o senhor quer saber o caminho para Windsor? É a coisa mais simples. Vá até o terceiro semáforo, entre à esquerda, siga por 2 quarteirões e então tome a estrada da pescaria à direita. Siga por 1 quarteirão e então entre novamente à esquerda, até você chegar a um posto de gasolina. Então lá você entra à direita e aí você vai ver e vai chegar lá no túnel. E ele vai dizer que então ele se dispôs a seguir as instruções e depois de rodar por 30 minutos estava totalmente perdido. Aí quando ele parou no semáforo, um outro carro parou do lado. E aí ele vai perguntar assim, ele abre a janela do carro e pergunta: por favor, o senhor pode me indicar o caminho para o túnel? O homem responde: claro, eu estou indo para lá, siga-me. É claro, ele seguiu aquele carro e dentro de alguns poucos minutos ele já estava lá no túnel, tinha chegado no túnel. E com isso, nós vemos a grande diferença, né, dessa palavrinha siga-me, né? A diferença entre ensinar o caminho e mostrar o caminho para uma pessoa. Podemos dizer para uma pessoa como viver a vida cristã, mas é uma coisa totalmente diferente mostrar para essa pessoa o caminho através da nossa vida. Nós estamos falando aqui de vida na vida, estamos falando aqui de discipulado, a importância do pequeno grupo na vida das pessoas, e não apenas aquela reunião de 1 hora e meia, mas uma decisão de andar junto, de ser exemplo mesmo para todo aquele que Deus colocar no seu caminho. E eu espero que você entenda que esse é o nosso chamado, né? Isso não é coisa só para o apóstolo Paulo. Todos nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo e assim refletirmos essa imagem dele como modelos para outros seguirem também. Há uma frase que diz assim: nenhum homem jamais se perdeu numa estrada reta. E Deus te chamou para mostrar essa estrada reta até a pessoa de Jesus. Esse caminho que Jesus abriu, sim, até Deus, um novo e um vivo caminho pelo seu sangue. E essa vida, claro, ela é uma vida sofrida. Não é fácil ser exemplo, mas é necessário. E Deus nos salvou exatamente para isso. E o discipulado é esse caminho reto que leva e mostra e revela o caráter glorioso do nosso Deus. Então que sejamos assim, né, como o apóstolo Paulo, decididos a sermos imitadores de Cristo e levarmos outros também arrastando, né, com o nosso exemplo e assim cumprirmos essa vontade do Senhor. Deus nos abençoe.